Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início na nossa segunda parte da nossa aula, que a gente está falando sobre estocagem, do nosso projeto de extensão, que propõe uma proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. A gente está na série Modelo de Gestão Eficiente aos Pequenos e Médios Empresários. Nós estamos na nossa segunda parte da oitava aula, que diz respeito à estocagem, os custos de estoques. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com os estoques, como que nós vamos conduzir esses estoques de maneira eficiente. Não é uma tarefa muito fácil. Nos relacionar com os nossos fornecedores e eleger os melhores não é uma tarefa muito fácil. Embora a gente, às vezes, não dê tanta importância, nós não temos muito tempo para isso, nós precisamos arrumar um tempo para fazer boas compras, para eleger, para selecionar bons fornecedores. Isso é essencial no modelo de gestão eficiente que eu possa almejar para a minha pequena e média empresa. Então, uma perda compensatória, estocar mais do necessário, ressuprir mais. Então, eu preciso ter uma gestão eficiente. Então, eu preciso ir em busca do equilíbrio. Como que eu posso estocar de maneira eficiente, nem mais, nem menos. Daquilo que nós falamos na aula passada, sobre estoque, a gente continua o pensamento hoje. Então, veja, estocar versus pedir, uma perda compensatória. Como que eu posso controlar isso? Eu vou pedir mais, eu vou estocar mais. Como que eu posso fazer o equilíbrio que não me prejudique na rentabilidade dos lucros da minha pequena e média empresa? Entre estocar e pedir. Estocar versus pedir. Então, aqui a gente tem, dentre a dente de serra, né? Então, nós temos aí uma expressão, e aí a gente coloca estoque médio. Então, veja a quantidade do estoque médio que eu posso perceber aqui nesse exemplo, né? Tem um número de demandas dividido pela quantidade. Eu posso ter um perfil de demanda ou dente de serra. Então, veja. Então, dente de serra é uma expressão para que eu possa conduzir o meu estoque. Então, estoque médio. Então, o ideal é ter uma gestão desse estoque, como que eu vou achar um número eficiente para que eu possa pedir, para que eu possa ter o produto no momento que o meu cliente vem até a minha loja. Aí eu tenho que ter o produto disponível, o produto com as embalagens bem conservadas, como que eu posso conduzir esse processo de estoque, de pedir ou estocar. Consumo de água mineral. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? É um exemplo ilustrativo como que eu posso tratar o meu estoque, tá? Tendo como exemplo o consumo de água mineral. Então, veja, um exemplo didático, consumo de água em uma sala de aula. Então, veja aqui, uma garrafa por dia, 30 garrafas por mês, né? Nós vamos partir do pressuposto que há um consumo de uma garrafa por dia, logo eu vou ter um consumo de 30 garrafas por mês. Ressuprimentos periódicos, né? Que ele está sendo consumido. Mesma quantidade por pedido, então a gente tem, nós temos um histórico. Então veja a necessidade de se haver um histórico da minha empresa. Eu vou ter como base, para controlar o estoque deste mês, o consumo, a demanda do mês passado, dos 6 meses anteriores, de um ano anterior. Então, sempre é interessante a gente ter um histórico de demanda, um histórico de consumo. Então, se eu tenho nesse exemplo aqui uma demanda de 30 garrafas,
Logo, eu vou pensar em como fazer esse pedido, né? Como que eu vou ter essas 30 garrafas necessárias para o consumo, sem haver a necessidade da estocagem. Então, aqui, no exemplo da água, estoque médio, número de pedidos. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um consumo de 30, nós vamos dividir por 2, nós vamos ter 15 garrafas, né? Então, aqui nós vamos ter um estoque médio, né, de 15 garrafas, o N é igual, aqui embaixo eu estou, N é igual demanda dividido por quantidade. Qual é a nossa demanda? Demanda de 30, né? Quantidade de 30. Então, basta um pedido. Então, nesse exemplo aqui, basta um pedido e eu já resolvo a questão de estoque diante do consumo de uma garrafa por dia, 30 garrafas mês, eu faço um pedido e já resolvo esse no mês subsequente, no mês seguinte. É um exemplo simples que nos ajuda a conduzir o nosso estoque. Aí a gente vai conduzindo da seguinte maneira. O último slide dessa aula de hoje, desse exemplo, resumindo a água comprada. Reduzindo a água comprada, desculpa, como que nós vamos conduzir isso? Então, veja, eu tenho a quantidade de estoque médio, número de pedidos. Então, eu tenho uma média de 15, eu fiz a média lá no estoque de 15, vou dividir por 2, eu vou ter uma média de estoque de 7,5 garrafas. Nesse caso, o número de demandas, eu tenho 30, eu tenho um estoque de 15, eu vou ter que fazer 2 pedidos. Aqui eu vou ter uma quantidade de 15. Então, reduzindo a água comprada. Então, nesse caso, eu posso reduzir a água comprada, mas aí eu tenho que fazer 2 pedidos. Tá? Como que eu vou fazer a gestão disso? Então, veja, aqui é o exemplo que a gente tem, como que a gente pode aumentar ou como que a gente pode diminuir a quantidade de pedidos. Tá? Isso vai muito a questão, se eu vou ter frete nesses pedidos meus, se eu vou ter que pagar alguma prestação de serviço, alguém para receber esse estoque, se eu vou ter que pagar carreto, né, frete para colocar esse estoque no meu galpão, para eu levar esse estoque num lugar seguro. Então, aí, aqui está uma sugestão de como eu posso reduzir a quantidade do meu estoque. Veja que o número de pedidos, ele sempre terá também um custo. Como que nós vamos administrar isso? Na aula anterior, nós batemos muito da quantidade da redução dos pedidos. E aqui nesse exemplo de hoje, a gente traz, né, um exemplo que eu posso fazer, eu posso diluir os meus pedidos, e aí eu vou ter um custo menor no meu ciclo operacional, ou seja, lá no pagamento das minhas obrigações a fornecedores. Então, é um outro olhar que eu tenho para o estoque, levando em consideração que o estoque sempre vai haver custos, o estoque sempre vai haver um cuidado, o estoque tem que ter um cuidado muito especial para eu manter a minha mercadoria sempre intacta, sempre bem cuidada, né? Para não ficar com aquele estoque velho, aquelas caixas desbotadas, aquela aparência de mau aspecto, que aí ninguém quer comprar aquilo. Então, o estoque ele tem que estar sempre bem cuidado, bem conservado. Eu vou manter um nível de estoque, eu vou manter um número ideal para eu tocar a minha empresa com um modelo eficiente. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, e essa questão de estoque a gente encerra aqui nessa aula de hoje. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.